Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre arte bizantina. A arte bizantina é um dos mecanismos, um dos viés da arte religiosa cristã durante a Idade Média. Só que para a gente entender a arte bizantina, a gente tem que primeiro se impressionar com a arte bizantina. Se tem uma palavra que define a arte bizantina, chama-se ostentação. Porque se o povo sabia fazer alguma coisa na arte bizantina, era ostentar. E, gente, o que é isso aqui? O professor é muito bonito, eu não sei nem para onde eu olho. Pois é, o objetivo era justamente esse. Bom, vamos entender um pouquinho sobre essa opulência, riqueza, ouro, regras, grandiosidade da arte bizantina. Para que a gente consiga entender a arte bizantina, a gente tem que voltar um pouco no passado e entender como o processo do cristianismo foi se estabelecendo como religião oficial do Império Romano e como esse estabelecimento do cristianismo ele interfere diretamente na arte. Professor, o cristianismo tem a ver com a arte? Com certeza, principalmente na Idade Média. Assistam a nossa aula sobre arte cristã primitiva, que foi a base do que vem ser arte bizantina, do que vai acontecer na arte românica e do que vai acontecer na arte gótica, que a gente ainda vai falar. E olha que eu só falei sobre artes visuais, desenho, pintura, escultura, arquitetura. Ainda temos teatro, que acho que a gente já tem até uma aula sobre isso. No século IV, a invasão dos povos bárbaros, aconteceu na cidade de Constantinopla, que era chamada de Bizâncio. Constantino, o imperador bizantino, da colônia da cidade chamada Bizâncio, que era uma colônia grega, um agregado, um anexo grego, e aí você vai puxando os ganchos para tentar entender o que aconteceu. Ele começa a fazer uma mudança da capital, e isso foi o golpe de misericórdia para o Império Romano cair por água abaixo. Então eu não vou entrar no aspecto histórico da situação, mas eu quero que vocês entendam que a arte bizantina é um reflexo dessa estruturação do Império Bizantino como função, como instituição. Bom, a arte bizantina é uma arte cristã, ela surge no período em que o cristianismo passa a ser obrigatório, passa a ser oficial, e é uma religião eximiamente praticada. Aí, se eu tenho muita gente que pratica, eu preciso de um local, ou de vários locais, onde possa abrigar as pessoas para fazer as suas práticas religiosas. Bom, eu vou voltar na Basílica de São Vital, mas eu quero mostrar uma coisa. O caráter religioso, ele passou também a ser um caráter político. Como assim, professor? Não entendi. O objetivo da arte bizantina: destacar o poder do imperador, que era considerado sagrado, no papel de governante em nome de Deus. Eu estou sendo irônico para que vocês entendam. Quem não entendeu, eu vou explicar novamente. O imperador, que era cristão, já convertido ao cristianismo, Constantino, Teodósio, entre outros, eles se utilizaram da religião e se utilizaram do poder para dizer: eu sou o imperador, eu sou o contato divino, direto com Deus. Se vocês quiserem falar com Deus, falem comigo que sou imperador, ou pelo menos, ou o mínimo, ou façam o que eu digo. Porque eu sou a ligação divina. Professor, esse cara era muito aproveitador. Não é que não fosse, mas que a gente pode entender o seguinte: ele utiliza de maneira política a arte e, consequentemente, a religião, que foi a forma de controlar o povo, dando ao povo os melhores lugares, as melhores igrejas, as melhores pinturas, as melhores tudo. Então, na hora que você fala de arte bizantina, ele se utiliza disso porque eu sou imperador, eu vou utilizar a arte para montar coisas para vocês, porque eu estou fazendo isso de maneira divina, já que Deus mandou eu fazer isso para vocês, que estão me vendo. Tá dando para entender a metáfora e a brincadeira? Bom, para que isso aconteça, a maior parte da arte bizantina está voltada à construção de igrejas e construção de imagens que reforcem a ideia do que você está vendo. Eu só posso acreditar em alguma coisa se eu olhar pelo menos e souber na imagem, na pintura, no mosaico, atenção a esse nome, que Jesus, que o imperador, que todos os santos, que Deus abençoou todo mundo, e eu sou imperador para vocês, porque vocês, fui escolhido por Deus para vocês, então eu vou fazer o melhor possível. Vocês estão entendendo o nível da ironia da brincadeira. A Basílica de São Vital, em Ravenna, é uma das primeiras. O imperador mandou construir igrejas onde aqueles convertidos, cristãos, pudessem praticar as suas estruturas religiosas, se reunir e rezar. Os artistas na arte bizantina não tinham a liberdade de se expressar.
havia regras estabelecidas do que podia e o que não podia ser feito. E quase nada podia ser feito, certo? A criatividade era proibida e essas regras estabelecidas, elas diziam que não podia, que podia, que não podia ser feito. Arquitetonicamente falando, bom, como as primeiras igrejas foram adaptadas de prédios romanos antigos na arte cristã primitiva, as igrejas que vieram a seguir eram grandes, majestosas, gigantes, ricas, muito bem decoradas, para poder abarcar, comportar aquela quantidade absurda de gente. Para isso, algumas estruturas arquitetônicas foram desenvolvidas, entre elas as cúpulas ou domos, que também são chamados de abóbadas. Abóbadas. Eu vou repetir a palavra, inclusive para facilitar a interpretação em Libras. Abóbadas. Professor, o que é uma abóbada? Não é abóbora não, gente. A abóbada é uma cobertura em forma de bola que era colocado no teto da igreja para garantir uma altura maior e um espaço maior também. E colunas, como se fosse uma base, então a abóbada vem as colunas e aí eu crio a igreja. Por causa disso, a igreja ela vai trabalhando essa questão do gigante espaço, mas ao mesmo tempo rico, né? Quais eram as características da arte bizantina? Elementos que vieram da cultura grego-romana, elementos orientais, porque Bizâncio ou Constantinopla é o que a gente chama hoje da cidade de Istambul, na Turquia. Então ela tem muita influência oriental, certo? Presença marcante de muito colorido, aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês no início da aula, né? E uma forte influência do cristianismo, já mesclado ali com os detalhes orientais. Então você tem elementos que ora parecem muito orientais, mas que tem uma temática ocidental, que seria a visão do cristianismo. Demonstrar a autoridade absoluta do imperador, representar personalidades oficiais, o imperador, né, como personagens sagrados. Como assim, professor? Normalmente, o imperador, a esposa dele e as figuras mais importantes eram representadas não só com coroas, mas com auréolas sobre a cabeça, com aquele halo luminoso que é muito comum nas representações cristãs. Por quê? Porque ele era a ligação divina com Deus. Então, todo mundo tinha que entrar na igreja, olhar para cima, ver o imperador e olhar, nossa, o imperador, né, é sagrado como Jesus Cristo. E a visão era essa. Eu vou convencer o povo de que eu tenho essa ligação a partir das imagens que são colocadas dentro das igrejas. Certo? Bom, a pedra, literalmente, da arte bizantina, no que trata de igreja, é a igreja de Santa Sofia, em Istambul. Né? Ela foi construída numa base quadrada, tem uma cobertura, uma cúpula, uma abóbada, né, gigante e 4 torres que se estabelecem. Isso aqui vocês já viram, né? E ela com certeza gente, olha isso aqui. Meta de vida, conhecer a igreja de Santa Sofia. Não sei se eu vou conseguir, mas pelo menos eu vou tentar olhando as imagens. É um negócio tão grandioso, um negócio tão fabuloso. Bom, se eu acho isso hoje em dia, imagine como as pessoas que entraram na igreja de Santa Sofia tinham essa relação. É praticamente uma ligação direta com Deus. Ah, agora eu entendi. Então o objetivo de Constantino, de outros imperadores, era chamar a atenção através da arte para o conceito da religiosidade. A arte bizantina passa por períodos específicos. O período constantiniano, que é o início da arte bizantina, o período justiniano, que é o auge, onde as maiores igrejas foram feitas, né, que essa decoração é muito naturalista, exagerada, cheia de ornamentos, né. O período macedoniano, que é a influência dos macedônios orientais, onde há um ressurgimento após a fase iconoclasta, eu vou já falar para vocês sobre isso. O período comeniano, que é o mais espiritual, né, ele tem uma influência muito russa ali. E o período paleologiano, que é justamente onde tem o empobrecimento, que é a queda da arte bizantina já no final da Idade Média. Vamos voltar à iconoclastia. Iconoclastia. Vou repetir a palavra novamente porque a gente vai utilizar durante a Idade Média toda. O que é iconoclastia? Foi proibido o uso de imagens, a produção de esculturas, pinturas que fossem realistas. Então você não podia fazer nada que tivesse a cara de um ser humano exato, uma pintura hiperrealista, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque acreditava-se que era pecado. Então as imagens passam a ter um processo mais estigmatizado. Tanto é que na hora que você olha uma pintura bizantina ou um mosaico bizantino, parece um desenho meio simplório. Por quê? Porque havia uma proibição desse processo de adoração de imagens exatamente reais, especificamente reais, e aí, por causa dessa situação,
as pinturas bizantinas, os mosaicos bizantinos passaram a ter regras de como fazer e o que não fazer. Exemplo, os olhos tinham que ser representados maiores que o normal. Para quê? Para que a expressividade, na hora que você olhasse para cima, a uma distância muito grande, desse a impressão de que a imagem estava te olhando, em qualquer lado ou ângulo ou posição que você fosse. As mãos, os pés, tinham que ser maiores para que nas mãos eu pudesse marcar, por exemplo, as chagas de Cristo e nos pés também. É um exemplo. E essa imagem relativamente deformada, olhada à distância, causava uma sensação espiritual diferente, né? A arquitetura, por exemplo, ela era grandiosa. A base ou é circular, ou octagonal, né? Ou quadrada. Octagonal são 8 lados. E aí, uma cobertura gigante, uma cúpula imensa, uma abóbada gigante, porque tudo na arte bizantina é superlativo, é grandioso. Ele não é feito para ser pequenininho, ele é feito para ser muito grande, né? A igreja de Santa Sofia levou mais ou menos 10 mil homens trabalhando e 6 anos para ser construída. É essa mesma igreja que eu falei para vocês que a minha meta é conhecê-la. Mas você tem outras, a igreja de Santo Apolinário, a igreja de Santa Vital, entre outros. Eu vou deixar aqui porque é impossível eu não ficar impressionado com as imagens dessa igreja que ainda encontra-se em pé até hoje. Foi construída na Idade Média, já há quase 1000 anos, né? Professor, e essa igreja era feita só para todo mundo ou era já para gente mais rica? Vou deixar vocês a pensar, mas era para rico, né? As cúpulas ou as abóbadas, elas eram construídas dessa maneira. Então, há um processo novo de técnicas que foi desenvolvido durante a Idade Média na arte bizantina, na cidade de Constantinopla, que inovou a Idade Média toda. Isso é interessante. Detalhes da cúpula da abóbada de Santa Sofia em Istambul. E aí, essas partes pintadas são feitas com mosaicos. Vamos entrar no mosaico. Primeiro na pintura. A pintura em si, ela teve, digamos assim, uma produção que foi destruída por causa do processo de iconoclastia. Então, as imagens que eram hiperrealistas foram destruídas porque eram consideradas pecaminosas, já que você tinha uma visão medieval, né? Teve um movimento, a interferência, eram feitas com afresco. Professor, eu já ouvi falar de afresco, mas eu não lembro o que era. O afresco era uma pintura que era feita no gesso. À medida que o gesso ia secando, absorvia a tinta e dava a impressão de que o gesso estava pintado. Esse afresco ele começa na Roma Antiga, mas ele vai se estabelecer na Idade Média e vai chegar até o Renascimento, né? A violação ao mandato de não adorar imagens. As representações humanas realistas foram condenadas, sendo proibida a sua reprodução. Ou seja, tiveram que se virar nos 30 para fazer isso aqui. Agora eu entendi por que essas imagens medievais, elas não parecem com pessoas... Será que não tinham pessoas que não soubessem, ou que soubessem desenhar, pintar de maneira realista? Tinham, mas era proibido, porque era contra as regras da igreja. Então observem que há um aumento do tamanho da cabeça, do pescoço, a anatomia não é perfeita, mas ao mesmo tempo que foge do padrão do realismo, ele cria uma assinatura específica, né? Esses são ícones. O que são ícones? São símbolos religiosos que você pode utilizar, inclusive para fazer o seu processo, principalmente no cristianismo, de referência religiosa. Os católicos ainda usam muito isso hoje em dia, certo? A solenidade da Santíssima Trindade, Nossa Senhora, a figura do Menino Jesus, entre outros. Mosaico, o nosso ponto mais importante da arte bizantina. Primeiro, arte bizantina, igrejas grandes, mosaicos. Segundo, arte bizantina, igreja grande, mosaico. Terceiro, arte bizantina, falei de mosaico? Igreja grande e mosaico. Professor, o que é um mosaico? O mosaico é justamente um desenho, uma imagem que é feita colocando uma pedrinha, outra pedrinha, outra pedrinha, outra pedrinha, e você monta tudinho até organizar a imagem. O objetivo é que durasse muito, né? Eles retratavam o imperador, profetas, cobriam o interior das igrejas, e com essas pedras coloridas se montava como um gigantesco quebra-cabeça do tamanho da quadra, por exemplo, da escola de vocês, até fazer um mosaico gigantesco dessas imagens. Na prática, isto é um mosaico. Professor, mas isso não parece ter sido feito por pequenas pedras. Eu vou fazer um zoom para vocês terem uma noção. A Virgem Maria, o imperador e a imperatriz. Olha o nível de importância desse imperador. A Virgem Maria está com o menino Jesus no colo, ela é a figura mais sagrada, é óbvio, mas o imperador está praticamente da altura dela. Lembra o que eu falei para vocês? Olha a cabeça do imperador com a linha que determina que ele é uma figura sagrada. Olha a cabeça da esposa dele
com a coroa para dizer que ela tem nível de importância. Como é que o povo não vai acreditar num negócio desse naquela época? Então, foi uma estratégia muito inteligente de usar para aquele período a arte para estabelecer politicamente o poder do imperador. Mais mosaico. A imperatriz Teodora, com todas as joias, as pompas que eram necessárias, as pessoas mais importantes do lado dela, né? E todo mundo ligado a ela com... Vocês estão vendo um granuladozinho? Eu vou já fazer um zoom para vocês terem uma noção. O imperador no meio, ele é a figura... Ah, isso aqui é interessante. Todas as figuras são representadas de frente. Se você dividir na metade, tem mais ou menos visual a quantidade de figuras de um lado, a quantidade de figuras do outro. Se não for a mesma quantidade, existe um equilíbrio visual a partir de um eixo simétrico. Acontece, por exemplo, nesse daqui, ó. Então, as figuras que são mais importantes estão do lado direito, as que são menos importantes estão em grande quantidade do lado esquerdo. Isso tudo era pensado, isso tudo era trabalhado por causa das regras estabelecidas pela arte bizantina aos artistas. Então, eu sou artista, quero criar. Não acontecia nada disso na arte bizantina. Tinha regra para ser feito, certo? Mosaico de Jesus Cristo em Santa Sofia, Istambul, e um zoom do mosaico para você ter noção do que eu falei. Cada elemento desse aqui, vou voltar. Cada elemento desse aqui, que parece um granulado, é uma pedrinha pequena colada uma do lado da outra, e entre os passos, entre as pedras, uma mistura de uma cola da época, mais gesso e cimento, até cobrir a área todinha. Agora imagine isso num teto gigantesco. Isso é o mosaico. Escultura. Bom, a escultura ela tem um negócio interessante. Assim como a pintura, ela sofreu repressão do processo de iconoclastia, né? Foi acusada de iconoclastia. Então você não podia ter uma escultura que fosse extremamente realista. Você não podia ter uma pintura que fosse extremamente realista. Aí vocês podem perguntar, mas professor, o mosaico não é desse jeito? Olhem bem, olha o tamanho dos olhos da criança. É uma bugalha de olho, que não é pouco. E eu estou brincando sobre isso para você prestar atenção que vocês consomem animes que têm olhos muito grandes e têm uma atenção muito grande a eles e vocês não se dão conta, o conceito é o mesmo, né? As figuras são representadas humanas, mas não quer dizer que elas sejam realistas. Há todo um processo de ressignificação. Ninguém está de costa, olha só. Todo mundo de frente. Regras. Né? Figuras maiores, mais importantes. Figuras menores, menos importantes. Figuras com mais cor e mais intensidade chamam mais atenção, são as figuras mais importantes. Figuras mais claras, menos importantes. Agora que eu entendi que o mosaico e outros setores da arte bizantina trabalhavam sobre efeitos de regras. Então, vamos à escultura. O que é a escultura? Ela trabalhava com o culto ao poder e a imagem do imperador. Ele era esperto pra caramba, né? Então, o princípio é, eu vou representar de frente, porque eu de frente sou a parte mais importante. E eu sou imperador, eu tenho que ter esse nível de importância sobressaindo aos outros. Como é que o imperador não ia ficar realmente bem na fita? Porque tudo era feito em função dele, junto com Cristo do lado. Ei, parça, vem cá. Eu sei que parece meio grosseiro quando a gente fala dessa maneira, mas eu quero que vocês entendam como o Império Romano, o Império Bizantino, se utiliza da arte como estratégia de reforço do poder político. Certo? Obras em marfim, em baixo relevo, estátuas grandes, geralmente feitas em pedra ou em outros tipos de mármores, certo? Essas obras em baixo relevo, eles têm um valor de caráter comemorativo e simbólico. E a influência oriental é muito forte. Uniformidade, rigidez, falta de naturalidade, presença de linhas geométricas e folhagens estilizadas. Na prática, a pintura e a escultura da arte bizantina, elas não se sobressaíram. Você tem pontualmente áreas e locais específicos onde elas sobreviveram, porque a maior parte foi destruída, em função daquilo que eu falei. O processo de adoração de imagens realistas era considerado pecado. Ainda existe um viés nessa linha de pensamento. Aí onde você perde o gancho da arte, certo? Esse período, né, que é justamente o período de perseguição do que eles chamaram de destruidores de imagens. Gente, ainda em algumas partes da região do Oriente Médio, em função de conflitos religiosos, não estou falando da arte bizantina, estou falando do atual, ainda tem alguns viés políticos que acabam destruindo obras que são ligadas a outros fatores religiosos, por birra, por briga, por inconsequência, e quem sai perdendo nisso somos nós, o mundo, que perde o privilégio de apreciar obras de arte que tenham e contem essa história de uma maneira diferente. Esses destruidores de imagens, eles pregavam a proibição ao uso de imagens nas práticas religiosas. Olhem só,
por temor que estas despertassem ações pagãs nos fiéis. Eu fiquei esperando esse momento para dizer por que eles fizeram essa perseguição. Então, para não correr o risco de você perder a sua fé religiosa, eu não vou colocar uma imagem realista ou hiperrealista na tua frente. Vai ter que ser uma imagem muito mais significativa. Professor Marcos Dominici, professor de arte, eu vou deixar vocês aqui com esse relevo bizantino. Um abraço.